Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o que eu venho te pedir através dessa palavra, Senhor, é que o Senhor possa ministrar sobre os nossos corações, o nosso espírito, a nossa mente, meu Pai. O que nós viemos te pedir, que cada palavra que seja lançada desse altar seja a tua presença viva, indo sobre a vida de cada um. Que eles possam receber e armazenar tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que for lançado, porque sobre esse lugar o Senhor já reinou, e sobre esse lugar o Senhor já está. É o que nós viemos te pedir nessa noite. Não deixe com que possamos sair desse lugar a mesma pessoa em que entramos. Nós queremos sair daqui avivados com a tua santa presença, meu Pai, em nome de Jesus, amém? Pode deixar o versículo aqui, tá? O tema da palavra de hoje é: a sua bênção é proporcional à sua fé. Diga comigo: a sua bênção é proporcional à sua fé. Agora a gente vai ter um entendimento disso aqui. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. O marido dela morreu, ela perdeu. Porém, o marido dela tinha dívidas. Quantos de nós nessa terra, talvez quando um parente morre, as dívidas ficam para nós? Tem alguém que já deve ter passado por isso aqui. Por quê? As pessoas muitas das vezes pensam que a dívida vai junto com ele. Não, ela permanece, a não ser que ele tenha um seguro ou algo do tipo assim. Caso contrário, a dívida permanece para os familiares. E nessa situação dessa mulher, dessa viúva, ela perdeu o marido dela, e um credor foi cobrar ela, porque ela precisava pagar aquilo que ele devia para ela. E nós entendemos o momento em que ela falou com o profeta Eliseu, que era um dos seus discípulos, o que morreu. Foi falar com o profeta Eliseu, Eliseu disse para ela: o que você tem para pagar essa dívida? E ela respondeu: eu não tenho nada. Eu só tenho essa botija pequenininha e um pouco de azeite. Mas o quanto ele devia para aquele credor, essa botija não paga. E o profeta Eliseu disse a ela: então você vá, passe em todos os seus vizinhos e pegue botija. Presta atenção na mensagem. Eliseu disse para a viúva para sair, passar em cada vizinho e pegar uma botija. A viúva já havia perdido seu marido. Você imagina uma situação em que você perca um ente muito querido. Muitos de nós ficamos cegos. O seu emocional toma tanta conta de você que você não consegue fazer nada da sua vida. Você fica preso àquela morte. Parece que quando a pessoa morreu, você morreu junto com ela. Algumas pessoas entram num estado de depressão muito elevado e fica dopado através de remédios, e através disso não consegue fazer mais nada. Ela não consegue dar continuidade na vida dela. Essa mulher, talvez, ela estava semelhante a uma situação dessa. Ela havia acabado de perder o seu marido. Imagina, você perde um ente querido, então batendo na sua porta: você precisa pagar, ele ficou devendo. E nessa situação, essa mulher, ela foi até o profeta dele, que era o líder dele, e falou para ele: o que eu faço? Eu não tenho como pagar. E ele disse para ela: vá nos vizinhos e pegue a botija, pegue vasos. E ela saiu. Quantos de nós aqui, quantos de nós deixamos de ouvir a voz de outra pessoa? Essa mulher, ela tinha todo o direito de não acreditar naquele profeta, porque não era ela que era líder, ele não era líder dela. E ela tinha o direito de falar assim: mas o que vai mudar eu ir na casa de cada vizinho buscar um vaso? Não vai mudar nada, eu não vou conseguir pagar a minha dívida. A dívida que ele foi se tornou minha, eu não vou conseguir pagar ela. Em nenhum momento em que ele pediu para ela sair e ir atrás de vaso, ela questionou ele. Sabe como chama isso? Isso chama fé. Ela teve fé naquilo que ele estava falando. Ela acreditou naquilo que ele estava falando, mesmo não conhecendo ele verdadeiramente. Ela saiu e ela voltou cheio de vaso com seus 2 filhos. No momento em que aqueles vasos foram expostos no chão, o profeta Eliseu disse para ela: agora você vai pegar aquilo que você tem de azeite ali e vai derramar sobre cada vaso desse. Presta atenção, irmãos.
Ela havia falado para ele que ela só tinha uma botija pequena com um pouco de azeite. E ali tinha diversas botijas, grandes, maiores do que a dela. Como ela ia conseguir encher aquelas botijas somente com um pouco de azeite? Sabe como chama isso? Fé. O momento em que ela pegou aquela botija menor, ela encheu o primeiro vaso, ela encheu o segundo vaso, ela encheu o terceiro vaso, ela encheu o quarto, e ela foi enchendo, enchendo. Quando chegou no último, ela virou e acabou. Você quer entender uma coisa agora? Se ela tivesse pegado mais vasos, ela tinha enchido mais. Ela tinha enchido mais. Sabe por quê? Ela teve fé naquilo que ela estava fazendo. Como um pouquinho de azeite num vaso pequeno pode encher todos. Sabe como chama isso? Fé. Quantos de nós falamos que temos fé e na primeira dificuldade a nossa fé morre? A fé deixa de existir quando você passa pela dificuldade. Quantos de nós não se colocamos no lugar dessa viúva? O momento em que ela encheu todos os vasos, ela pagou a dívida que ela estava devendo do credor, que era do marido dela, e ainda sobrou azeite para que ela pudesse alimentar os seus 2 filhos. Sabe o que chama isso? Fé. Talvez muitos de vocês estejam passando por um problema financeiro aqui. Muitos. Talvez a crise do Brasil não é a crise do Brasil, é a crise do ser humano. Não foi somente um homem na política que derrubou, que fez com que virasse essa catástrofe financeira nesse país. Sabe o que foi? A sua fé. Aquilo que a mídia falava, aquilo que a mídia dizia, que um homem derrubou o país, porque não tinha mais emprego, não tinha mais desemprego. Você acabou acreditando nisso e deixou de correr atrás do seu sonho. Você acreditou naquilo que a mídia estava falando para você, para viver o quê? Eu estou em crise também. O que Deus manda te falar nessa noite é que antes que você viva na crise, viva com Cristo. Cristo, Ele sim, vai suprir todas as nossas necessidades. Quantos de nós acreditamos nas pessoas e quando a gente se frustra naquilo que nós temos ouvido, a gente para de acreditar em todos. Mas só foi uma pessoa que falhou com você, não foram todas. Por que a mesma analogia que você faz daquela pessoa, talvez, que tenha lançado uma palavra na sua vida, e você tenha acreditado fervorosamente nela, você deixou de acreditar em todas as outras que pode te dar um futuro através da palavra de Deus? Quantas pessoas que estão dentro dessa igreja hoje já passou por outros ministérios, e talvez está aqui dentro dessa igreja desacreditado da vida? Não adianta eu sair daquela igreja e vir para essa, porque as igrejas são tudo iguais. Os prédios são tudo iguais. Deus é o mesmo. A diferença é a palavra que é lançada sobre a sua vida. Você pode ir em qualquer prédio, irmãos. Qualquer igreja. Qualquer uma. A pessoa que está em cima do altar, ela pode estar totalmente em pecado sobre a vida dela. Mas se o seu foco for Cristo, tudo aquilo que está sendo lançado sobre a sua vida vai virar um escudo através da palavra de Deus. E você só vai receber aquilo que Deus quer acrescentar sobre você. Mas quando você entra na igreja e você foca um homem, você se torna pior do que ele que está em cima do altar. Nós precisamos ter fé, mas a fé que nós precisamos ter em Cristo. O homem não pode te oferecer nada, a não ser que Deus utilize a vida dele para tocar na sua vida. Quem crê nisso? Coloque Efésios 3:20 para mim, por favor. Diz assim, ó: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em... Olha o que a palavra está dizendo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Quem é esse? Quem pode fazer isso com você? E ele termina dizendo, de acordo com o seu poder que atua entre... Deus só pode fazer algo na sua vida se você acreditar que Ele existe. Tem pessoas que vêm na igreja a primeira vez, vem segunda, vem terceira, vem quarta, vem quinta, vem sexta, vem várias vezes e a vida não muda. E pelo fato de a vida não mudar, ela põe a culpa na igreja. Mas eu estou indo muito tempo naquela igreja, eu vou, e minha vida não muda.
Você está vindo na igreja atrás de milagre ou você está vindo na igreja atrás de Deus, irmãos? Deus só vai fazer milagre na sua vida quando você acreditar que Ele existe. Agora você passa daquela porta já acreditando no milagre. Quantas pessoas não vão atrás de igrejas, atrás de revelações? A única revelação que Deus quer te dar é que você esteja ao lado dele quando você caminhar. É só isso. Por que você quer saber do seu futuro, sendo que Deus está vivendo no seu presente? Mas você precisa acreditar nisso. Não adianta eu ter a fé por você, irmãos. Não adianta eu acreditar por você. Sabe por quê? Vai chegar no meio do caminho, talvez se a minha fé se esmorecer em algum momento, você vai fazer o quê? Você vai desistir. Quantos de nós, quando vemos um irmão que estava dentro da igreja, perdido no mundo, a gente vai junto com ele? Quantos? Nós enxergamos aquela pessoa que está lá fora e nós deixamos de enxergar o céu. Se aquela pessoa está perdida e você está dentro da igreja, é porque Deus está te alimentando para que você possa trazer ela para dentro da igreja. E quando Jesus diz a você, ide pregar o meu evangelho, quantos de nós saímos da nossa zona de conforto e a gente vai pregar o evangelho e não volta mais? Quantos de nós vai falar de Jesus para as pessoas que estão perdidas lá fora e a gente acaba ficando lá fora com essa pessoa? Mas Jesus fala, eu disse para você pregar um evangelho e voltar, não disse para você ir ficar no mundo. O que está acontecendo com você? Como você quer que eu abençoe a sua vida, sendo que você não acredita em mim? O ser humano só acredita em Deus, me perdoa pela expressão da palavra, mas quando convém a Ele. A sua fé existe quando você está precisando. Quando você não está, a sua fé deixa de existir. Ela é algo passageiro na sua vida. Ela é momentânea. Tem momento que você tem momento que você não tem. Talvez muitos vieram aqui para a igreja hoje para receber uma palavra, para receber uma revelação. Talvez muitos vieram aqui na igreja hoje conhecer o prédio, admiraram tudo isso. Mas se Deus fosse esse prédio físico, irmãos, quando nós passássemos pelaquela porta, a gente caía, que a gente não aguentava ver a glória dele. Quando nós deslocamos da nossa casa, que nós falamos, eu estou indo à igreja, os anjos do Senhor já estão sobre o seu lado. Eu vou lhe guiar até a igreja, irmãos. Quando você chegar, você vai receber uma palavra. E quando terminar a palavra, você vai sair lá para fora. Não a mesma criatura, e sim uma nova criatura. Quem crê nisso? Mas para isso precisa haver um princípio chamado, repete comigo, fé. Quem tem fé aqui? Nós muitas das vezes acreditamos que Deus existe quando Deus aparece em alguns sinais. Eu vou usar a vida de Tomé. Jesus morreu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscitou, a primeira pessoa que Jesus viu foi Maria Madalena. E ele disse para ela, vá e avise a todos os discípulos que eu voltei. E eu imagino que naquele momento ela desesperada tenha correndo, chegou nos discípulos e falou, ó, Jesus voltou. No momento em que estavam todos os discípulos reunidos, estava faltando um. Quem estava faltando? Tomé. Quem estava faltando? Tomé. Na primeira aparição de Jesus para os discípulos, Tomé não havia chegado ainda. E Jesus disse aos seus discípulos, eu estou entregando a autoridade de perdoar os pecados dos seus filhos. Aquele que você conceder e perdoar será perdoado, mas aquele que você não conceder não será perdoado. Jesus deu para nós a autoridade de perdoar os pecados dos nossos irmãos, quando nós estamos andando no caminho dele. Quando Jesus foi embora, uma semana depois, eu acredito, que ele voltou, e quando ele encontrou novamente os discípulos anteriormente já haviam falado para Tomé, disse, Tomé, Jesus voltou. O que vocês imaginam que Tomé tenha falado? Tomé disse para Jesus assim, para os discípulos, eu não acredito, não é possível. Eu só vou acreditar que Jesus veio e voltou quando eu, com a minha mão, tocar na ferida de prego que ele teve na cruz. Ele só podia ter falado, eu não acredito, não é verdade? Por que ele falou? Eu preciso tocar.
Coloca para mim aqui, João 20, 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque a mão do meu lado, para se duvidar e creia. Passa o próximo. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Passa o próximo. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Feliz quem não vi e crê. Quem está entendendo isso? Jesus abriu a mão para Tomé e falou: então toca na minha mão aqui. Tomé, quando tocou a mão, falou: ele é Jesus. E Jesus ainda fala: mais feliz ainda vai ser aquele que acreditar em mim sem precisar tocar. Sabe como chama isso? Fé. Quem está entendendo? Talvez nós entendemos que Tomé é aquele que só acreditava, mas todo o percurso que Tomé teve com Jesus, ele não era assim. Ele, por esse momento, quando Jesus voltou, talvez nós estamos falando hoje aqui da palavra de Jesus para vocês, estamos falando da palavra de Deus, e vocês estão absorvendo ela, mas quando acaba o culto, cadê a palavra? Talvez chega no dia de amanhã, pergunta para você: o que você ouviu lá no culto? Sei lá, eu só ouvi falar que eu preciso acreditar em fé, que eu preciso ter fé. Eu só preciso ter fé. Mas essa foi a palavra que falou com você? Sim, eu preciso ter fé. Sabe o que aconteceu? Você recebeu a palavra, mas você não absorveu ela da maneira correta. Quando nós estamos no mundo, que nós estamos assistindo a novela das 8, a gente absorve tudo que passa. Tudo. Você conhece até o nome dos artistas, dos atores, tudo que estão passando lá. Aí quando a gente começa a falar de Jesus, você só lembra no momento em que te convém. Quantos de nós aqui, talvez, quando foi para o cinema, aquele filme impactou tanto a sua vida que você sabe dele do início ao fim. Mas quando você vem para a igreja, você esquece que Jesus existiu do início ao fim. Quantos de nós, talvez vocês estão me vendo e falam: você está queimado, eu estou todo ardendo aqui. Vocês não têm noção do quanto eu estou ardendo aqui. Ontem nós fomos vender água. Nós estamos com um projeto, um propósito que Deus tocou sobre a vida da minha descendência, e nós fomos vender água ontem. E de manhã estava chovendo. E eu peguei o WhatsApp e falei: meu Deus, está chovendo. E eu mandei uma mensagem para eles no WhatsApp e falei: e aí? Esse é o princípio que eu vou exercitar na vida de vocês agora. O princípio chamado fé. Por quê? O tempo lá fora está chuvoso, está feio, está chovendo. Se você for pensar da maneira administrativa, você vai imaginar: se eu for vender água chovendo, vai ser dificultoso eu vender a quantidade de água que eu comprei. Mas se eu deixar isso de lado e eu agir pelo princípio da fé, eu vou vender todas. E quando eu lancei a mensagem no grupo, todos eles falaram: vamos. Eu acredito que nós vamos vender todas as águas, todos. Falei: Senhor, era disso que eu estava precisando. Eu estava precisando que todos acreditassem, que todos tivessem a mesma fé que eu tenho. E nós saímos debaixo de chuva de manhã. Quando nós achamos o ponto que nós paramos, iniciamos a venda de água, adivinha quem veio? O sol. E veio rachando, irmãos. Quem está entendendo aqui? Jesus, ele falou assim: eu vou colocar um obstáculo na vida deles, vou pôr chuva. Quem é o louco que vai sair na chuva? Quando nós iniciamos as primeiras águas, a venda das primeiras águas, estava chovendo. E tinha mulheres que estavam vendendo a água que estava com chapinha no cabelo, irmãos. Você sabe que isso aí é um processo que dói, né? Cada gotinha que caía, ela olhava para o céu e falava: Senhor, pelo amor de Deus, né? Tenha misericórdia, foi caro. Mas ela estava ali. Ela estava vendendo água. E no início das primeiras águas estava chovendo. E depois o tempo se abriu. E não fechou mais. Sabe quantas águas nós conseguimos vender ontem em 4 horas? 180 garrafas. Quem está entendendo aqui? Mas nós não estávamos somente vendendo garrafa. Nós estávamos vendendo a causa. Sabe por quê? Talvez... Tinha uma garrafa aqui, não tinha uma garrafa aqui? Talvez quando nós pegamos aquela garrafa, eu vou usar esse mapa como uma garrafa. Quando nós pegamos aquela garrafa, que nós estávamos ali, passando de veículo em veículo, nós não estávamos vendendo o quê? Água. Não era água. A maneira que nós abordávamos aquela pessoa era como? Irmãos, boa tarde, bom dia, nós estamos aqui vendendo uma causa. Qual que é a causa? Chama Jesus Cristo. Diversas pessoas que nós abordamos, sabe o que nós ouvimos? Eu sou ateu. Tá, não importa se você acredita, importa que eu acredite por você.
compre essa água. Tinha pessoas que estavam ouvindo louvor dentro do carro e fumando um cigarro. E quando a gente ia vender água para ela, falava, o senhor está ouvindo louvor? Ele falou, não, eu estou ouvindo louvor, mas eu sou do mundo. Amém. Sabe o que acontece? Deus já está manifestando ao meio de louvores sobre a vida daquela pessoa. O momento em que mais marcou foi o momento em que eu fui vender água para um senhor. Ele desceu do carro e ele falou assim, eu não vou comprar água não. Eu falei, não senhor, eu não estou vendendo uma simples água, eu estou vendendo a causa de Jesus Cristo. E ele começou a chorar. Aí eu olhei na água e falei, senhor, será que virou sangue essa água? Quando ele abriu a boca dele, ele disse para mim, eu era pastor e eu pequei, eu caí no adultério. E começou a chorar. Ele não estava embriagado, ele estava super são. E ele disse para mim que havia caído no adultério. E que depois que ele caiu no pecado do adultério, ele não conseguiu retornar mais para a presença de Deus. E eu falei para ele, o senhor sabe por que eu estou aqui hoje, né? Eu não estou para vender uma água para o senhor. Eu estou aqui porque Jesus está mandando você voltar para o caminho dele. E ele começou a chorar de novo. Eu falei, senhor, eu vou chorar junto com ele. Eu vou chorar junto com ele. E os amigos dele chamando ele no bar, vem cá, ele, peraí. E ele contando um pouco do testemunho dele para mim. No final ele pegou na minha mão, apertou e falou assim, ó, eu gravei cada palavra que você falou para mim. E quando ele estava saindo com o carro, ele me chamou e disse, pastor, vem cá. Eu voltei e falei, disse, eu ainda vou voltar nos caminhos de Deus e vou lembrar de você. Eu falei para ele, não é de mim que você tem que lembrar, você tem que lembrar de Jesus, irmãos. Não é de mim, eu só fui um enviado para ministrar essa palavra sobre você. Talvez as 4 horas que nós ficamos vendendo água, 180 garrafas, essa tenha valido mais a pena. Sabe por quê? Deus nos colocou lá para falar que aquele pastor, existe um chamado na vida dele ainda. Quantos de nós, mesmo não sendo pastor, meramente como um membro sentado numa cadeira dessa, se sentimos inferior a tudo aquilo que nós estamos vivendo, que nós vamos viver? Quantos de nós temos as nossas limitações, e a limitação não deixa com que você tenha fé? A sua limitação faz com que existam obstáculos na sua vida, com que você deixe de acreditar. A fé é um simples princípio. Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Quem crê nisso? A cada passo que eu der no vento, Deus vai colocar o chão. É isso que é fé, irmãos. Se você não acreditar nisso, como que Deus vai fazer com que você acredite? É uma decisão sua, fé não é um sentimento. Fé você precisa querer viver ela. Coloca para mim aqui, Tiago 2,14. Está dizendo assim, ó. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem? Acaso a fé pode salvá-lo? Presta atenção que no final tem um ponto de interrogação. Ele está fazendo o quê? Está te perguntando. De que adianta vocês dizerem que tem fé, se você não tem obra? Não adianta você crer e você não agir para aquilo. A fé é meramente aquilo que eu acredito e eu vivo, não aquilo que eu acredito e fico esperando. Quem crê nisso? Passa o próximo. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês dizer, vá em paz, aqueça-se e alimente-se em satisfazer-se, se porém lhes dar nada, de que adianta isso? Olha o que Deus está te falando. Você encontra um mendigo na rua, e aí você fala para ele assim, deixa eu orar por você aqui. Você acha que aquela oração sua talvez vai alimentar a fome física dele? A palavra de Deus está falando, irmãos, não adianta você comprar um lanche e você dar para ele o lanche, sendo que você não está dando com fé. Eu preciso acreditar que esse lanche não vai satisfazer somente essa fome dele, Senhor, e sim a fome da vida eterna. Essa é minha fé. E Deus continua dizendo assim, passa. Assim também a fé por si só, se não for acompanhado de obras, ela está? Olha o que ele está falando para você. Não adianta você acreditar e você não fazer. Quem está entendendo? Eu acredito que eu vou arrumar o melhor emprego do mundo. Aí a pessoa vai lá, senta na cadeira e fica esperando o emprego. Quantos assim tem aqui?
Você só vai arrumar o melhor emprego do mundo se você tiver fé e se você for atrás. Se você não for atrás, você não vai ter, irmãos. Você está esperando uma fé bater na sua porta e falar assim: sou eu a fé. Tem alguém esperando isso? Nós começamos um curso de auxiliar administrativo. E eu dei total prioridade para essa igreja, para as pessoas que estão desempregadas, os jovens acima de 16 anos, a vir se inscrever nesse processo. Por quê? A última frase que eu havia dito é: a prefeitura me disse que no último dia do curso eles vão mandar o pessoal da central de atendimento ao trabalhador vir aqui e vai indicar você para uma vaga. As pessoas esqueceram que existe o curso e ficaram pensando no quê? Na vaga, não é? Eu só estou no curso porque eu preciso da vaga. Eu acho que daqui da igreja, talvez eu estou com 23 alunos, talvez aqui da igreja, acho que uns 18 sejam daqui da igreja, os demais são de fora, que não são da igreja. Eu estou dando prioridade para as pessoas que estão dentro da igreja. Tem pessoas aqui dentro da igreja que estão desempregadas e acima de 16 anos e não estão fazendo curso. Aí eu falo para vocês: você está esperando a fé bater na sua porta e falar assim: vou te arrumar um emprego? Ou você está esperando sua mãe e seu pai arrumar um emprego para você? Quantos de vocês se inscrevem em sites de emprego e ficam esperando chamarem? Sabe o que chama isso? É a fé passiva. É aquela fé, mas você está esperando. Não, eu estou aqui, eu tenho fé, eu acredito que um dia vai vir. Mas se você não for atrás, não vai vir, irmãos. E ele termina dizendo para você assim, próximo: mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aí, muitas das vezes o nosso pastor nos pega e fala para nós assim: cada um de vocês tem a meta de levar 10 pessoas para o culto. As pessoas não estão entrando na igreja pela meta de estarem dentro da igreja física. As pessoas estão na igreja porque nós estamos lutando pela salvação dela. Aí a pessoa pega essa meta e faz o seguinte: aquela igreja ali, ela tem meta, eu não vou para ela. Aí presta atenção, quando você está no mundo lá fora, você tem meta também, porque o diabo põe isso na sua vida. A sua meta é fazer o quê? Você beber, você fumar, você traficar, você roubar. E o diabo, ele tem muito êxito no que ele faz na vida das pessoas. Sabe por quê? Ele consegue. Eu imagino que cada pessoa que ele vê lançada num bar, ele aplaude, falando assim: -1 para o céu. Aí você entra dentro da igreja e muitas vezes você ouve falar assim: aquela igreja ali, talvez o pastor está lançando meta na vida dos líderes, porque precisa trazer gente para dentro da igreja. Sabe por quê? É o que Deus diz ali: a minha fé sem obra, ela é o quê? Ela é morta. Se eu recebi a meta, glória a Deus, Senhor. Se eu recebi aquela meta, porque eu preciso fazer a obra. Nós não estamos recebendo um chamado do homem, o chamado é de Deus, irmãos. Cada vida que você prega, que você ganha para Jesus, é uma vida a menos no inferno. Essa é a sua meta. As pessoas podem perguntar para qualquer vendedor, se tiver algum vendedor aqui, ele tem meta. Sabe por quê? Senão ele não consegue adquirir aquele financeiro no final do mês que ele tanto deseja. Ele vive de meta. E ele vive de meta porque no final ele precisa ter um salário. Sabe vocês? Quando nós falamos para você assim, o mínimo que você tem que trazer para a igreja são 2 pessoas. Sabe por quê? O seu salário vai ser a vida eterna. Quem crê nisso? E ele ainda diz assim, passa a próxima: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios e tremem. Não adianta você acreditar em Deus, sendo que a sua fé não é botada na prática. Ele está falando que até os demônios crê. E você quer saber mais? Além de o demônio acreditar que Deus existe, ele tem medo. Se o demônio tem medo de Deus, por que você não tem, irmãos? A primeira coisa que eu aprendi quando eu me converti é que eu deveria ter temor. Sabe por quê? A mesma mão que me abençoa é a mesma mão que pesa sobre a minha vida. Quando eu deixo de acreditar de que Deus existe, a mão dele pesa. E muitos de vocês, o diabo nunca investiu na sua vida. E você fala assim: o inimigo está agindo na minha vida. Não, irmãos, é Deus pesando na sua vida. Fala: filho, você está fazendo errado, volta para cá. O diabo só investe na vida daquele que é filho.
Se você não tiver um chamado de filho, o diabo nem toca na sua vida. Sabe por quê? Você já pertence a ele. Continua aqui para mim. Insensato, olha o que ele diz. Querer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Passa o próximo. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre quem? Isaque ofereceu o que sobre o altar? O que Abraão teve quando ofereceu Isaque no altar? Irmãos, quem de vocês dá o seu filho para lançar no altar aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão aí. Você tem filho? Você daria seu filho? Quem está entendendo? Deus falou para Abraão: eu quero o seu filho como sacrifício vivo. Você imagina você ouvir isso de Deus e falar: meu Senhor, é a única coisa que eu tenho. Ele pegou o filho dele, e no momento em que ele ia sacrificar Isaque, Deus proveu o quê? Deus só proveu o cordeiro nos 45 minutos do segundo tempo, irmãos. Quando ele falou assim, ó, a fé de Abraão foi provada. Por quê? Ele acreditou de que Deus havia falado com ele, ele agiu com uma obra de levar o filho dele até o altar e entregar para Deus. Quem está entendendo? E no próximo versículo diz: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas... Passa o próximo. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado de... Se nós acreditarmos e agirmos, nós seremos... Quem quer ser amigo de Deus aqui? Quantos de vocês falam que são amigos de Deus e nunca fez nada para Ele? Sabe por quê? É semelhante ao amigo de bar. Você vai ser amigo do cara do bar até o dia que você tiver dinheiro. O dia que o seu dinheiro acabar, você deixa de ter um... Acabou seu amigo, irmãos. Ser amigo quando você está pagando alguma coisa para ele. Acabou seu dinheiro, você deixa de ser amigo. Quando você é amigo de Deus, você não precisa dar nada para ele não, porque ele vai tirar tudo. Mas para isso eu preciso ter... Se eu não acreditar como Deus vai agir. É um simples princípio de fé. Passa o próximo. Vejam que uma pessoa é justificada por... e não apenas pela fé. Se liga nisso, irmãos. Deus está falando para você aqui, ó. A pessoa, ela é justificada por quê? Se você tem uma meta de trazer 10 pessoas, não adianta você só acreditar, você tem que trazer. Você é provado pela obra, não pela fé. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí sabe o que acontece? Aí as pessoas ouvem isso, recebem isso e falam assim: para de graça, meu. Eu estou indo na igreja para buscar Deus, eu estou recebendo uma meta que eu tenho que trazer uma pessoa. Aí a palavra de Deus manda falar para você assim: irmãos, a salvação é individual, mas o seu galardão vai ser pelas suas obras que você fizer aqui nessa terra. Não adianta você ser salvo e chegar lá em cima, você vai ver todo mundo sendo coroado assim. Cadê a minha, Senhor? O que você fez na terra? Você só buscou você mesmo, você é egoísta. Você acha que pelo fato de eu estar dizendo para você que a sua salvação é individual, você esqueceu de querer salvar seu irmão? Tem tantas pessoas aqui dentro dessa igreja, que se você for contar quantos parentes que ela tem, irmão, dá uns 20 times de futebol. Só de irmão deve ter uns 20. Aí quando você fala assim, ó, você tem que trazer 5 pessoas para a igreja. Muitas vezes Deus não está mandando você no mundo, está falando assim, ó, você tem 5 pessoas dentro de casa, filho. As pessoas você tem que ganhar, está dentro da sua casa, não lá fora. Você precisa primeiro ganhar a sua família. Quem crê nisso? Se existe um, Deus vai usar você como pilastra daquela casa para falar assim, ó, você é o escolhido. Eu não estou falando para você que vai ser fácil, mas você é o escolhido. Aí as pessoas chegam e falam, mas eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Aí Deus fala para você, as palavras são suas, mas o convencimento é a minha presença. Você está sem a presença de Deus, irmãos. Quem crê nisso? Não adianta você falar, sendo que o Espírito Santo não vai convencer. Por quê? O Espírito Santo vai falar assim, filho, eu estou tentando ganhar primeiro a sua vida. Não a dele, deixa eu ganhar a sua primeiro. Passa o próximo. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho. Passa o próximo. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é.
Quem está entendendo? Quando você morre, o seu espírito vai o quê? Você consegue levantar do caixão sem espírito? Alguém já viu isso? Ah, eu já vi. Tem alguém aí que já viu isso? O espírito sair da pessoa e a pessoa levantar? Hã? Isso é demônio, irmão. Está dizendo ali, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obra ela é morta. Olha a semelhança que ele usou ali. Olha a semelhança de um corpo dentro de um caixão com a sua fé sem você fazer aquilo que precisa ser feito. Quando nós recebemos metas nesse mundo, é porque Deus está preparando o nosso galardão lá no céu. Quem crê nisso? O problema é que entre a sua meta existe o quê? Hã? O que existe entre as suas metas? Alguém já ouviu falar dos fariseus? Hã? Aí o que eles fazem? Fala assim, ó, isso aí que você está vivendo não é igreja não, viu filho? O pastor está querendo encher o bolso dele de dinheiro. Quantos? Aí Deus fala para você aqui, se você entrou na minha casa para buscar um homem, sai dela porque aqui está a minha presença, filho. Se você não entrou dentro dessa casa para me buscar, você está no lugar errado. Quantos de nós, quando passamos dessa porta já imaginando, o pastor está andando de Land Rover, eita Deus. E eu recebo a Land Rover. Amém? Quantos de nós entendemos que o simples princípio de você pisar dentro de um prédio chamado igreja, é igreja porque Deus quer fazer com que você seja o quê? A igreja. É simples. É muito fácil o entendimento. Quando a palavra de Deus diz que Jesus voltará para resgatar a noiva, que é a sua igreja, quem é a igreja? Você acha que Jesus vai pegar esse prédio aqui, enfiar no bolso e vamos embora, todo mundo embora? A igreja é você, irmãos. Jesus, quando ele voltar, ele vai vir buscar você. Aí imagina, Jesus olha para a sua cara e fala assim, mas essa igreja está suja. Você acha que ele vai parar para limpar a igreja? Ele vai falar o quê? Lugar de gente suja é no inferno. Aí as pessoas nem se preocupam com a volta de Jesus. E muitos nem acreditam. E quando acreditam, acreditam o seguinte, eu ouvi a mãe de Ná dizendo que vai voltar em 2022. Até lá eu tenho que viver muito. Você acha que não acredita, não existe isso? O simples ato de você dizer que tem fé não significa você só acreditar. Você precisa fazer o quê? Agir. Quem crê nisso? O que nós precisamos entender nessa noite é que se você só acreditar e você não fazer, você não existe. Você está entendendo, né? Deus não considera você somente acreditando, você precisa fazer. A obra de Deus, ela não para pelo simples fato de um irmão dentro da igreja ter desviado. Quando o irmão desvia, aí que a obra continua, sabe por quê? Além das outras vidas, eu tenho que trazer ele de volta para a casa do Pai. Quantas pessoas se desviam dos caminhos do Senhor por decepções humanas? Quantas pessoas saem dos caminhos do Senhor porque se decepcionou com o pastor, com o líder do louvor, com o cara da portaria, com o ministério de intercessão, com o ministério de multimídia. Ah, eu passei naquela igreja ali, a menina da recepção sem querer colocou o pé e eu tropecei, eu não quero mais voltar na igreja. Eu fui no banheiro usar o banheiro e o cara usou o banheiro lá e não puxou a descarga. Não volto mais na igreja. Sabe o que eu entendo? Se tudo isso está acontecendo na sua vida é porque Deus está te provando. Quem crê nisso? Não é o simples fato de você arrumar um culpado. Deus está mandando você resolver o problema. Aí nós entramos na igreja e a primeira coisa que a gente olha é para quem? Para o homem. Talvez as pessoas, os visitantes aqui, estão olhando para mim e falando, aquele gordinho está falando demais lá em cima, mano. Quem ele está pensando que ele é? Eu vou sair daqui, eu vou enfiar o pé na jaca lá fora. Pelo amor de Deus, vocês estão aqui porque vocês querem libertação, amém? Mas quando nós entendemos isso, qual que é o simples princípio? Se eu vim até a igreja, é porque eu tenho fé em quem? Mas não adianta eu só ter fé, eu preciso agir. Fique de pé, irmãos.